A humanidade estaria preparada para visitar oficialmente seres extraterrestres? Já que no vídeo anterior descartamos a vinda oficial de um extraterrestre à Terra, que seu pretenso discurso na ONU não passou de mero devaneio, vamos a outra hipótese. Como diz o ditado, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Portanto, se a humanidade não está preparada para receber oficialmente os extraterrestres, estaria preparada para visitá-los? Nossa tecnologia atual seria suficiente para essa ousada empreitada? É o que vamos explorar a seguir. Afinal, temos tecnologia para uma missão interplanetária desse porte? Muitas barreiras a serem transpostas para responder essa pergunta com certeza plena. Como verá, a missão não é fácil. De qualquer forma, os primeiros protocolos estão em andamento. De fato, a tecnologia necessária para tal missão envolve avanços significativos em propulsão, vida sustentável no espaço e comunicação interestelar. Cada um desses aspectos apresenta desafios únicos que estamos apenas começando a superar. O protocolo do primeiro encontro com civilizações extraterrestres se inicia com a busca por planetas com características iguais às da Terra, os chamados exoplanetas. No Sistema Solar, já foram localizados vários exoplanetas, e um deles será o escolhido para a primeira visita oficial. Nessa parte da missão, os telescópios potentes como o James Webb são fundamentais para seu sucesso. Ele funciona como um prisma gigante, que ao fragmentar a luz das estrelas em várias cores, possibilita a análise de suas propriedades químicas, a fim de detectar as bioassinaturas dos planetas que orbitam em seu redor. Escolhido o exoplaneta, aquele que mais se parece com a constituição físico-química e geológica da Terra, o próximo passo será avaliar todos os riscos potenciais que um encontro entre humanos e alienígenas poderá resultar. Por se tratar do primeiro contato oficial, será imperativo aplicar um conjunto de protocolos visando garantir a segurança dos visitantes, bem como dos visitados, e definir como serão coletadas as informações que deverão estar separadas produtivamente em vários setores, seja no científico, social, cultural e até econômico. Os mais preocupantes riscos de uma visita interplanetária. Contaminação. É necessário ter um prévio conhecimento acerca da fauna bacteriológica local, ou seja, do conjunto de bactérias que habitam o meio ambiente a ser visitado. O mesmo cuidado deve ser levado em conta com os visitantes que devem respeitar a segurança dos alienígenas, aplicando a chamada proteção planetária, que exige a esterilização de espaçonaves e de equipamentos antes das missões espaciais. Hostilidade. Mesmo que tenha acontecido um contato prévio via rádio, nunca se saberá com plena certeza o quão hostil seriam os alienígenas visitados. Esse conceito, claro, de acordo com nossos princípios em termos de comportamento ético, moral e cultural. Se essa subjetividade é relativa até aqui na Terra, imagine em lugar totalmente desconhecido por nós. Será oportuno relembrar algumas teorias já aventadas por aqui. Paradoxo e analogia. Desconhecer o nível de hostilidade de uma civilização totalmente desconhecida remonta ao famoso paradoxo de Fermi, que, em síntese, postula o seguinte: apesar da alta probabilidade de existir outras civilizações no universo, ainda não temos evidências das consequências, boas ou más, de um contato oficial. O temor é prevalecer a chamada hipótese do grande filtro. Isto é, civilizações avançadas podem se autodestruir ou destruir outras para garantir sua sobrevivência. Por sua vez, o romance de ficção científica chinês, A Floresta Escura, de Liu Cixin, traz uma analogia intrigante. Imagine uma pessoa entrando em uma floresta escura e silenciosa, e sem saber se ali existem predadores que não querem ser perturbados, gritar para chamar a atenção, mas se esquecer o risco que está correndo.
Comunicação. Deixando de lado a telepatia, tipo de comunicação mais propalado, o mais sensato será considerar o contato verbal. Eis o problema. Como saber se aquela civilização entende a semântica da Terra e vice-versa? Se não, existiria alguma espécie de linguagem universal? O idioma dos números poderia ser o mais indicado para se comunicar com os extraterrestres? De acordo com muitos cientistas especializados em linguística, a comunicação com alienígenas poderia ser feita por intermédio de números ou equações. Outros cientistas da área preferem os elementos químicos ou por meio de fórmulas. Línguas mortas da Terra. Já foi cogitado o emprego da mesma semântica adotada nas línguas extintas, como o sumeriano, falado na antiga Mesopotâmia, ou o sânscrito, falado na antiga Índia. A chamada comunicação por dedução, adotada por antropólogos para compreenderem o significado de línguas mortas, poderia ser o caminho para decifrar o idioma dos aliens. Na tradução de idiomas extintos, por sinal, os antropólogos e arqueólogos contam com a indispensável ajuda da inteligência artificial para tentar decifrar algo que não deixou qualquer resquício semântico em nenhuma outra língua. Quer dizer, esse é o maior obstáculo, até mesmo para a IA, por não existir parâmetros linguísticos anteriores na formação de algoritmos. A missão é quase impossível. Nesse sentido, o cientista israelense Tzvi Weitzner, cofundador e diretor de estratégia da TeamBR de Tel Aviv, comentou: o uso de IA para a análise e definição de imagens não é simples porque não existem parâmetros de comparação. Quando temos registros, a tarefa é facilitada porque a IA pode identificar e criar um novo algoritmo de aprendizagem de máquina. Ou seja, sem exemplos anteriores, a tarefa fica inviável. Viagens pelo espaço profundo, ainda inviável para o ser humano. A hipótese mais recomendada para uma viagem interplanetária de longa duração seria a criogenia ou a hibernação tradicional. Esse processo, porém, foi descartado porque os riscos de manter uma tripulação viva em estado de suspensão metabólica durante um tempo prolongado poderiam ter impactos imprevisíveis e talvez irreversíveis, como sequelas cerebrais por inatividade, dentre outros problemas de ordem biológica e até psicológica. Ciente dessa realidade, a NASA desenvolveu uma câmara de sono criogênica diferente do processo criogênico típico. Todavia, o equipamento só permite a suspensão por no máximo 15 dias, sem causar danos cerebrais nos astronautas. O problema é que uma viagem até Marte, a mais próxima, teria duração de mais ou menos 7 meses, até aumentarem a velocidade dos foguetes, claro. No mais, lançar astronautas humanos no Deep Space está fora de cogitação. Atualmente, viagem interplanetária de longa distância pode ser feita somente por robôs. Além da possibilidade de enfrentar distâncias medidas por anos-luz, a IA seria mais adequada do que o ser humano, por exemplo, na coleta e processamento com maior rapidez e precisão dos dados locais, como análise mais acurada do ecossistema local e na tomada de decisões ante alguma hostilidade de última hora não detectada antes. Considerações finais. Transpostos os vários obstáculos aqui mencionados, o fato é que devemos ser bem realistas antes de planejar uma viagem interplanetária dessa importância para a humanidade terrestre. Vale um antigo e permanente conselho antes de nos aventurarmos por outras bandas do universo? Não será mais adequado primeiro arrumar nossa casa antes de visitar a casa do vizinho? E tem mais. Além de corrigir as mazelas do planeta, que tal averiguar melhor o que temos por aqui? O que sabemos sobre as profundezas oceânicas? Ninguém sabe direito o que está rolando nos mais de 80% ainda desconhecidos dos oceanos. Esse imenso espaço aquático ocupa em torno de 71% da superfície da Terra, 97% é de água salgada. Ou seja,
Mal conhecemos um terço do mundo aquático e já queremos fazer contato com outros mundos do espaço. E vou mais longe nessa especulação sem fim. O que sabemos sobre as pretensas bases submarinas que servem como uma espécie de porto seguro de extraterrestres, sem mencionar outras também supostas bases situadas em subterrâneos e até na Antártida? Tudo especulação, como disse, mas convenhamos, onde há fumaça pode haver fogo. Será, por fim, que essa empreitada por outros mundos não seria muita presunção do aprendiz terráqueo? Em outras palavras, não seria de bom alvitre nos conhecermos melhor antes de qualquer aventura interplanetária? No mais, vale atentarmos para um grande conselho feito pelo filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Leia este e outros artigos no blog Ufologia Lado B, link na bio.